Écio, nos governos anteriores, inclusive ali do próprio PT, acho que está muito no DNA, inclusive, dessa gestão, impulsionar crescimento através de gastos, né? Isso, inclusive, é defendido pelo presidente abertamente, ele coloca... falou isso durante a campanha, falou isso inúmeras vezes. Em relação ao ano passado, por exemplo, a gente contou com um fator externo, foi ali uma sorte, talvez, diferente do que a gente está vendo com esse fator externo hoje. Pelo menos o ciclo econômico, globalmente falando, está muito diferente do que o governo Lula 1 e 2 encontrou ali lá no passado. Eu queria entender um pouco da sua leitura, unindo essa percepção, né, desses fatores externos que hoje não estão ainda assim favoráveis, vamos dizer, para impactar positivamente a nossa economia, e pegando ainda esse gancho especificamente dessa forte expansão de gastos, promover um crescimento com expansão de gastos. É um modelo que pode vir a funcionar novamente como funcionou lá atrás, ou a gente realmente vai depender muito do externo para isso funcionar? A realidade é diferente, né? Uhum. Lula 1, Lula 2, você teve o boom das commodities, o que ajudou muito a gente tirar a dependência externa que tínhamos. Uhum. A dívida externa foi equacionada, né? Ainda temos uma dívida externa, Sim. Mas para se ter uma ideia, a dívida externa é na ordem dos 35 bilhões de dólares, enquanto nossas reservas internacionais são de 350 bilhões de dólares, 10 vezes maior do que a dívida externa. Então, não temos preocupação nesse sentido, e isso foi sendo construído com superávites importantes da balança comercial, principalmente das commodities agrícolas, mas também minerais, combustíveis, e isso continua acontecendo. Ano passado a gente bateu o recorde de saldo de balança comercial. Esse ano talvez isso não se repita, porque muitas commodities tiveram uma desaceleração aí nos seus preços, por conta da desaceleração econômica da China, que é o grande comprador de insumos, né, sejam agrícolas, minerais, combustíveis. Mas ainda assim vai haver um superávit. Esse caminho ainda continua acontecendo. Só que lá atrás você tinha uma indexação da economia e resultados fiscais bem mais positivos do que hoje em dia. Lula 3 não encontra um cenário macroeconômico igual ao que ele deixou, por exemplo, ao final de Lula 2. Né? E esse cenário foi se deteriorando com Dilma, né, de lá para cá, porque você teve aí reajustes muito fortes, com gastos indexados, reajustes também do salário mínimo acima da inflação. Ou seja, a máquina foi se inchando ao longo desse tempo. Lula 1, Lula 2 e até parte de Dilma 1, você tinha superávit primário, né? Ou seja, você gastava menos do que arrecadava. E agora você já começa o Lula 3 com um forte déficit, como a gente viu, né, em 2023. Esse déficit vem se repetindo em 2024, tanto é que houve essa reorganizada com o déficit zero, né? Ou seja, ano que vem não teremos superávit primário, vai se repetir, ou tentar se repetir, o déficit zero desse ano, e isso traz preocupações. A relação dívida-PIB de Lula 2 era abaixo ou na casa dos 50%. A gente está se encaminhando para terminar 2024 com 78% do PIB. Isso, novamente, preocupa muito, porque o mercado internacional vai olhar um país com mais risco. E aí, para aceitar esse risco, ele vai cobrar um prêmio maior. Esse prêmio maior vem das taxas de juros mais elevadas. Então, você não consegue reduzir a taxa de juros de longo prazo para patamares mais aceitáveis, e isso traz um respingo também de curto prazo, né, com o Selic, que termina ficando no patamar mais alto, e a taxa neutra também num patamar mais elevado do que os pares, né, do que os demais países emergentes. Essa situação ela é muito mais desafiadora do que da primeira vez que ele exerceu os 2 mandatos. Mas a cabeça da sua equipe hoje também, ela é muito mais expansionista
fiscalmente do que era lá em Lula 1, Lula 2. Tem uma visão muito mais próxima da de Dilma, por exemplo, do que a de Lula 1 e Lula 2. E aí encara uma realidade diferente. E isso vai trazer, pode trazer consequências sérias se não tiver um freio forte de arrumação.